Olá pessoal que acompanha a TV Paraguaçu, hoje eu estou aqui no consultório da Micaela Sampar, ela que é psicóloga aqui em Paraguaçu Paulista, e a gente veio até ela recorrer a um assunto que está bastante presente aí para todo mundo, que é sobre ansiedade e depressão, que são dois assuntos que durante a pandemia aí cresceram muitos, mas já tinham um número grande, mas agora estão mais ainda. Então a gente veio bater um papinho com a Mica para ela explicar um pouquinho pra gente. Bom, Mica, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Gostaria que você começasse falando pra gente qual a diferença entre a ansiedade e a depressão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Carlos, em nome da TV Paraguaçu, por estar tendo essa experiência e ter a oportunidade de a gente bater esse bate-papo. Bom, para começar, como que a gente poderia diferenciar a ansiedade e a depressão, né? Primeiro, eu acho importante a gente diferenciar ansiedade e depressão como diagnóstico, em que você procura um profissional, geralmente psiquiatra ou psicólogo, faz uma avaliação completa, esses profissionais perguntam sobre a sua história e te diagnosticam com uma dessas duas, com um desses dois estados. Outra diferença são os episódios depressivos e ansiosos, que são os que têm aparecido nesse contexto pandêmico. O importante de fazer essa diferenciação é que no diagnóstico, a pessoa geralmente já vem com esse modo de operar durante a sua vida, com o modo ansioso ou depressivo, e chegou no contexto pandêmico. Isso foi um gatilho, isso foi o estopim para que se intensificasse e precisasse de um diagnóstico, precisasse de um tratamento, às vezes até um tratamento medicamentoso, ou o episódio, que dificilmente quem não está negando a realidade que a gente está vivendo não passou por esses episódios ansiosos ou depressivos, né? Uhum. E você, como uma psicóloga aí, trabalha com bastante coisas assim, você vê um aumento muito grande em as pessoas procurando você para fazer essas consultas? Tem uma grande diferença? Porque a pandemia eu acho que deixa a gente... Todo mundo... Muda tudo do contexto, né? Porque é um novo... A gente tem que se adaptar a uma coisa nova que a gente nunca viveu. E eu acho que você, como uma psicóloga, tem visto isso como um grande aumento, né? Sim. Voltando à sua pergunta da diferenciação, né? Acho que de um modo acessível, a gente poderia entender que quando a gente fala de diagnóstico da ansiedade, a gente está falando daquele funcionamento de tentar ter uma certa previsibilidade do futuro, de pensar sempre nas coisas futuras, vou fazer uma entrevista de emprego, isso te impossibilita de dormir. Tem a ver com controle também, de querer controlar situações futuras e às vezes uma sensação de que não vai dar conta. Já na depressão, a gente poderia pensar, mas não é tão simples assim, viu? Mas já na depressão, a gente poderia pensar sobre pessoas que já vêm ao longo de sua história com dificuldade de lidar com términos, com rompimentos, de pensar sobre a situação, de vivenciar o luto de algumas perdas. E aí vai adquirindo um comportamento depressivo também por se ver numa situação de que não vai conseguir dar conta de muita coisa. Então você vê que dá até para pensar nas duas separadamente ou juntas, né? E qual foi a outra coisa que você perguntou mesmo? Ah, se tem procurado, né? Isso. Sim. Inevitavelmente, isso tem aparecido nas sessões, né? Todos nós estamos sendo atravessados por esse contexto e de forma cada vez mais intensa, não tenha dúvidas. Bom, Mica, quais são os sintomas que o pessoal de casa precisa estar atento aí para poder ir recorrer a um psicólogo, a um psiquiatra? Quais são esses sintomas aí, tanto na ansiedade quanto na depressão? Bom, para procurar o psicólogo, né, a gente não precisa necessariamente estar atento a um sintoma psicopatológico, né? Psicopatológico seria a doença psíquica. A gente não precisa necessariamente estar atento somente a isso. Mas se já há uma dificuldade, já há uma necessidade de falar sobre si, uma dificuldade de lidar com seus pensamentos, uma palpitação sentida muitas vezes no corpo, já se faz necessário procurar, sim.
Até porque, né, se a gente for pensar nesse contexto da pandemia, né, eu acho que o que está por trás, assim, como significante, como simbólico, e que por si só já são motivos necessários para as pessoas procurarem ajuda quando se tem essa condição, né? Acho que é uma outra coisa que a gente vai falar mais pra frente até. Mas eu pensei em 4 coisas, assim, que traduziriam o momento pandêmico. Primeira coisa, as inúmeras dúvidas e a falta de resposta. A gente tem várias perguntas. Quando que a gente vai ser vacinado? A variante já chegou na cidade? Já chegou no meu bairro? Por que os jovens estão morrendo agora? Temos várias perguntas e nenhuma, quase inexistentes respostas concretas, né? Existe muita fake news, enfim. Segunda coisa, a falta de perspectiva futura e a falta de previsibilidade mínima, né? Antes a gente tinha uma mínima previsibilidade. Vou acordar pelo menos amanhã e vou ter meu trabalho assegurado. Hoje já não se sabe. Podemos acordar amanhã com tosse, uma febre, já não se sabe. Falta de previsibilidade, né, que vai de encontro total com a ansiedade. Terceira coisa, o fato da gente estar de frente com a nossa impotência e a fragilidade humana, né? O vírus veio escancarando o quanto somos impotentes, a gente se sente sem saber o que fazer, sem saída, abandonados pelo governo, abandonados pelo Estado. Não temos o que pensar sobre saídas, e isso nos deixa numa situação de muita vulnerabilidade, de muita fragilidade. E a impotência, olha só, vai de encontro muitas vezes com a depressão, porque a gente sente que não pode fazer nada mesmo. E aí o sujeito deprime. Mais uma vez, diferenciando o diagnóstico do episódio, né? Nem tudo é a doença. E a última coisa é o quanto a gente tem se aproximado da possibilidade da morte, do aniquilamento, do fim. E tudo que aproxima o sujeito da possível morte, do possível fim, gera sintoma. Bom, agora a gente pode ver que muitas pessoas, alguns relatos que eu estava dando uma lida na internet, muitas pessoas falam que não têm a vontade de trabalhar no outro dia, a pessoa não tem a vontade de viver mais. Eu acho que isso é uma questão que a gente acha importante a gente debater um pouco, porque as pessoas estão desistindo assim tão fácil da vida. Boa pergunta. Apesar de eu acreditar que podem existir vários tipos de respostas individuais, mas eu acho que a resposta pode até se encontrar nessas 4 coisas, principalmente na falta de perspectiva. Pensando até em mim, né, e nas pessoas próximas, acho que vai me ajudar a responder. Como a gente não sabe quando isso vai acabar, não temos uma garantia de nada, eu acho que muitas pessoas encontram como saída o abrir mão, ou às vezes a negação, uma forma de não entrar em contato mesmo. São coisas assim que eu vi alguns depoimentos de pessoas que falaram assim, a pandemia veio, mudou tudo, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Vamos colocar agora os jovens que estão aí no terceiro colegial, que estavam ano passado no terceiro colegial e precisaram aí ir pra frente, aí acabaram desistindo de tudo por conta disso, que ficaram um ano quase parado. São coisas distintas, mas ao mesmo tempo estão juntas. E vários desses jovens acabam entrando em um pouco de ansiedade, porque daí quer uma resposta logo, e muita cobrança, né? Com certeza. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a diferença, agora mudando um pouquinho o rumo aqui da nossa conversa, a diferença entre os coaches e os psicólogos. Porque muitas pessoas, quando estão aí com um pouquinho de sintomas de depressão, quanto ansiedade, acham que vão atrás de um coach e acabam não procurando o profissional adequado da área. Existem muitas diferenças, muitas mesmo. Eu acredito que as pessoas às vezes optam
por buscar o coaching pela ideia do imediatismo, da rapidez, do funcionamento, diferente da terapia, né, que pede com que o indivíduo, o paciente, também se implique e repense o seu processo. Já no coaching, existe até uma terceirização da responsabilidade. Você vai nessa pessoa, fala o que você precisa, o que você quer buscar, onde você quer chegar, e essa pessoa te dá passos, dicas, enfim. Como se fosse possível que a vida acontecesse dessa forma. Né? Ao mesmo tempo, acho que a gente pode até pensar na dinâmica do medicamento, que é também uma ideia do imediato, né? Eu preciso logo acabar com isso. Eu entendo por que as pessoas acabam buscando esse tipo de trabalho mais imediato, mais rápido e mais fácil. Só que não é um entrar em contato, de fato, com as suas questões, com a sua história, com os desencadeamentos da sua vida, que exige uma participação e não uma terceirização do sujeito, né? Exige uma participação dentro da psicologia. Mica, eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade e eu deixo agora esse espaço aberto a você que queira fazer alguma consideração, falar de algum assunto que a gente não perguntou. Quero sim. Queria falar sobre as pessoas que pensam em buscar ajuda de alguma forma, seja profissional, que se veem nessa situação de que precisa fazer algo a respeito. Não desistam. Existem muitos profissionais que atendem por um valor reduzido, se adequando e se fazendo acessível. No Brasil todo, por exemplo, de forma online, você pode conseguir achar aquele que vai se adequar à sua necessidade financeira no momento, que eu acredito que é uma das preocupações. Caso você se veja numa situação em que não tem condições mesmo de fazer a terapia, seja pela questão financeira, seja pela questão de locomoção, geográfica, seja pela sua própria resistência de não querer falar de si, dificuldade de falar de si, acho que uma alternativa das mais acessíveis é a arte, música, poesia, o encantamento pelos detalhes que às vezes se perde. Então, tente olhar para as coisas não de uma forma romantizada, não estou querendo romantizar, mas tente olhar para as coisas de uma forma a resistir, e manter a esperança de que isso vai passar, né? E lógico, continuar fazendo uso de todos os cuidados pelo bem do coletivo, que eu acho que isso fortalece também. Muito obrigada, viu, Mica? Obrigada a você.